Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre ansiedade no processo de emagrecimento. Meu nome é Camila Barkoski, eu já emagreci mais de 40 quilos de forma totalmente saudável e eu estou aqui para ajudar você também a emagrecer saudável ainda esse ano. Então, se esse assunto sobre emagrecer, se você quer emagrecer ainda esse ano, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Então, eu vi um vídeo esses dias que falava sobre emagrecer a sua mente, né? E eu já falei sobre esse assunto aqui no canal algumas vezes. Por quê? Porque às vezes, né, o meu processo, eu vou falar de mim, né? O meu processo de emagrecimento já tem aí, já vai fazer quase 3 anos, né, que eu emagreci. E de forma totalmente saudável, como eu sempre falo, né? Então, o que que eu atribuo, né, o meu emagrecimento saudável e não só emagrecer, né, como eu já falei algumas vezes, mas é emagrecer e manter o peso. Então, o que faz com que a pessoa emagreça e ela consiga manter esse peso? Então, primeiramente o controle das emoções. Essa pessoa entender que ela tem que emagrecer primeiramente dela, né? Porque você tem que. Eu faria assim: o que que fez com que você ganhasse peso, né? Primeiro que você não trabalhou seu amor próprio, você não se olhou no espelho, você parou de fazer as coisas que você gostava, teve alguma frustração que aconteceu na sua vida e você não soube lidar, e você descontou na comida, você estava aterrada no seu trabalho, você casou, você se formou, você teve filho, você virou mãe, enfim, alguma coisa aconteceu, né, que fez com que você ganhasse peso. Então eu sempre vou falar de mim, né? Então, o que fez com que eu ganhasse peso, né? Eu sempre tive um pouco de ansiedade, né? E até os meus 13, 15 anos, mais ou menos, eu sempre fui magra, né? E aí depois, quando eu comecei minha menstruação, né? Virei mocinha, eu comecei a ganhar peso, né? Porque aí eu comecei a ter sintomas de TPM mesmo, né? Então eu sentia assim que. Só que na época, obviamente, eu não sabia. Eu não sabia lidar com aquilo ali. Então também é importante para as mulheres saber lidar com seus 4 períodos do mês, né? Porque cada semana é uma coisa. Então, quando eu menstruei, eu comecei a ter ansiedade, sintomas de TPM, né? Tipo assim, aquele estresse aqueles sentimentos que você realmente não sabe como explicar. E aí, como eu não sabia lidar com aquilo, eu comecei a comer mais. Só que sem perceber. Tipo, em vez de eu me servir uma vez, eu comecei a me servir duas. Mas sabe quando você não percebe? E aí foi passando 1 ano, 2 anos, eu ganhei um pouquinho de peso. Mas como eu não tava assim me cuidando, também não dei muita bola. E aí foi passando dos meus 15 até os meus 18 e eu ganhei um pouquinho de peso. Eu vou dizer uns 10 quilos. Então é muito importante que você associe tudo isso a uma análise criteriosa das suas emoções e o que fez, né? Porque você tem que olhar na raiz. Então, e ali dos meus 18, né, faculdade, trabalho, enfim, adolescência, né, fim da adolescência ali, puxado. E aí eu ganhei mais peso, eu tava trabalhando muito, na época eu trabalhava de manhã e de tarde, de noite eu ia na faculdade. Então, com certeza eu estava bem estressada assim, e fez com que eu comesse, e eu vou dizer pra vocês de coração, é sem perceber. Pra mim foi sem perceber. Eu comi assim. Eu nunca tive sintomas de compulsão, porque eu nunca me arrependi de comer. Isso é muito importante dizer, nunca me arrependi. Eu sempre comia e fico feliz, né? Então, se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e como, né? E, deixa eu catar minha água aqui. Eu sempre comi, então, né? Nunca deixei de comer o que eu quis. Então, então, é importante que você se atente a isso também, né? E aí, é, eu comecei. Deixa eu anotar uma coisa importante aqui que eu lembrei. E aí eu comecei, né, sem perceber, assim, todo esse estresse, correria, correria, final de semana, não vi, passava e tal. E aí eu me lembro que teve um período, eu acho que de muito estresse, assim. Eu lembro que eu tranquei a faculdade. E nesse período eu ganhei muito peso. Eu tava dando aula de yoga no meu estúdio.
E eu fui ganhando peso, assim, né? Eu me lembro até que um dia um amigo meu chegou lá no estúdio, assim, que era. Ele é meu aluno, né? Ele é meu amigo até hoje. E dele falou assim: Olha, Camila, eu acho que você ganhou um pouco de peso, né? E aí eu fiquei assim, tipo, não entendi, será mesmo? Só que nessa época, gente, é isso que eu sempre falo, é você se olhar no espelho, é você se perceber, é você se pesar de vez em quando, é você se observar. Então, ele viu porque ele estava de fora, ele estava me vendo, e eu não estava me vendo. Então, olha, escuta o que eu estou falando. Outra pessoa estava me vendo, eu não estava me vendo, né? Então é como se você se tornasse refém do universo. Alguém te vê, você, né, pode melhorar, senão você vai ficar. E aí eu comecei, mas eu me lembro que era um processo assim muito doloroso, porque eu não sabia o que acontecia, eu nem percebia assim. Eu acho que eu tava tipo num limbo assim, num looping de trabalhar e ir pra faculdade assim. Mas é uma coisa super normal assim, porque quando você tá passando por esse processo ali dos 15, 18, 20 anos, né? Hoje estou com 31. Você ainda tá aprendendo a lidar com essas emoções, né? Na faculdade ninguém te ensina. Quando você fica ansioso é normal, ansiedade é bom, mas o excesso da ansiedade não é. Raiva é bom, mas o excesso da raiva não é. Tudo que é em excesso não é bom. Então, alegria é bom, mas o excesso da alegria é o quê? Euforia. Euforia é o quê? Euforia não é bom, euforia não é bom, né? E as pessoas se confundem. Então, também é importante que você leia livros sobre isso. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro espírita, inclusive. O nome do livro é Algemas da Alma. As Algemas da Alma. Não me lembro o nome do autor, mas é um livro espírita, né? As Algemas da Alma. Então, nesse livro ele fala sobre as emoções. E aí eu comecei a me perceber, né? As minhas emoções, angústia, raiva. Então, eu sempre fui uma. Eu digo que eu sou especialista em emagrecimento, terapeuta especialista. Terapeuta sempre fui, né? Desde de criança, eu acho. Minha mãe sempre dizia assim: ah, você tem as mãos de fada, né? Que a minha mãe sempre gostou muito de plantar, né? Horta, morango, flor e tudo. E eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei de mexer na terra, sempre gostei da natureza. Então, eu sempre ajudava minha mãe a plantar. E a minha mãe dizia que eu tinha mão de fada, né? Beijo, mãe. E aí ela falava que tudo que eu plantava nascia, né? E era verdade, né? Então, tudo que eu plantava, que eu enfiava na terra, ela nascia. E então eu sempre tive esse lado assim mais, como é que eu disse esses dias? Mas enfim, mais holístico, sabe? Mais místico, assim, sempre fui para esse lado. E então comecei a fazer os meus cursos de terapia muito cedo, né? De Reiki. Então foi o primeiro curso que eu fiz e eu sempre fui uma estudiosa disso. E eu nunca, eu assim, parece que esse tempo da minha vida, talvez você que está me escutando agora já tenha passado por algo semelhante, que é quando você não sabe mais o que está acontecendo. É tipo, você sabe que não tem controle, né? Eu sabia que eu não tinha controle, mas ao mesmo tempo eu não via as coisas passar, sabe? É como se fosse assim uma falta de consciência, né? Eu até estava escutando hoje, eu anotei algum lugar aqui sobre gratidão, que. Aqui, ó. Gratidão é um estado de consciência, eu anotei. Gratidão é um estado de consciência. Então, eu acho que eu tava tão, assim, na fuga de alguma coisa, né? Então, quem tá comendo tá fugindo de alguma coisa. E quem tá trabalhando demais, todo excesso esconde uma falta, né? Então, eu trabalhava demais. Eu queria, muito provavelmente, suprir alguma carência que eu tinha, alguma falta que eu tinha, e que eu não tava, talvez, tão disposta a olhar naquele momento, né? Eu já fazia terapia, mas ainda assim faltavam peças nesse meu quebra-cabeça, né? Então, se vocês verem fotos minhas na internet, né, vocês vão ver que eu cheguei a pesar 106 quilos e é um processo lindo, assim. Eu tenho muita gratidão, né? Então, gratidão é um estado de consciência, né? Então, você conseguir ser grata por tudo que lhe acontece, seja bom ou ruim. Então, nesse momento, eu comecei a olhar tudo isso, né? Então eu comecei na terapia a olhar quais eram as minhas dores, por que talvez eu tava comendo em excesso, né? Do que eu tava fugindo, o que não me trazia tranquilidade. Então, se você tá comendo suas emoções, isso é o que? Ansiedade, né?
A sua fome, talvez, é só essa ansiedade, é só essa falta de você manifestar os seus sentimentos, de você falar. Talvez você não tenha facilidade em falar sobre os seus sentimentos, enfim. Então você vai, aquilo ali, você vai guardando, você vai comendo, entendeu? É como se você tivesse um vazio dentro de você e você quer preencher com aquela comida, né? Como a gente fala assim, é a comida que abraça. Por que a gente fala que a comida abraça? Porque às vezes as pessoas só têm isso, entendeu? Então se você tá assistindo e você hoje você só tem a comida como sua amiga, se a família, se a sua família é a comida, se o amor da sua vida é sua comida e o seu melhor amigo é a comida, eu entendo você. Porque pra mim também era assim, né? Então, de coração eu te entendo e eu tô aqui dizendo que é possível, entendeu? Você reverter esse quadro se você tá acima do seu peso. É importante que você confie em você. É importante que você acredite, que você medite sobre tudo e não desista. Com certeza, esse inchaço, esse acima do peso, são consequências, né? Você não ganhou 5 quilos, 10 quilos da noite pro dia, então foram ao longo de anos, né? Como eu falei. Não foi um ano específico assim, eu fui ganhando peso, né? E eu meio que não tava vendo isso, né? Então, quando os meus amigos começaram a me falar assim, foi bem difícil olhar pra isso, né? Então, eu passei mais um tempo ali, depois eu entrei no relacionamento. E também foi muito difícil porque eu mudei de cidade, e começou a pandemia. E aí eu sei que todo mundo usou a pandemia como desculpa, né, pra comer. Eu fui mais uma. E aí, claro, só em casa, eu fechei meu estúdio, né? Eu tinha um estúdio de terapia. Então, pra mim, assim, eu fui só mais uma pessoa que ganhou peso na pandemia. E chegou um dia, né, falando das minhas emoções, eu estava muito frustrada, assim. E eu não via que eu estava frustrada comigo, né? Eu achava que era porque eu não estava trabalhando no que eu queria, porque eu não tinha o que eu queria mais dinheiro, eu queria mais coisas. E aí eu só me via no espelho e eu não me reconhecia, né? Eu me olhava e falava assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E aí chegou um dia que eu tomei a decisão de começar, né, olhar pra isso. E ai, gente, me desculpa, aqui na Alemanha já é tarde. Muito tarde. Nem vou falar a hora que é. Mas eu comecei a olhar pra isso, né? Eu era sempre aquela pessoa, e se você é a pessoa que começa a academia e para, que vai no nutricionista uma vez, duas vezes e para, se você é a pessoa que começa várias dietas e para, e só pra lembrar, bebam água. 0,40 40 vezes o seu peso. Então, eu era a pessoa que começava a academia e parava, que a nutricionista parava, que começava a terapia e parava. E se você também já se frustrou com tudo isso, tamo junto. Porque eu também já passei por isso. Então, eu me lembro que antes eu também tinha ido num Nutri, né? Num nutricionista na cidade onde eu morava antes, no Brasil. E eu me lembro que ele foi a primeira pessoa que me falou sobre isso que eu conseguisse entender. Eu já tinha ouvido outras pessoas falar sobre isso, mas confesso que eu não tinha entendido. Mas aí, eu acho que se você já foi no nutricionista e ganhou peso, também lhe entendo. Fui eu no nutricionista, bem feliz, ele me passou dieta, coisa mais linda, né? E aí comecei minha dieta. Passou acho que 30 dias, fui lá no nutricionista e falei, oi, Nutri, né? Ó, aqui tô eu. E eu tinha ganhado peso, né? E claro, também uma coisa muito importante, tem um vídeo aqui no canal já falando sobre isso, que é o quê? O sono. O sono é muito importante. E também o sono tem a ver com a ansiedade, porque uma pessoa ansiosa não dorme bem. Dormir bem é você chegar nas 5 fases do sono, né? Então, dormir bem não é você desmaiar e acordar no outro dia. Porque se você acorda cansado, você não dorme bem. E provavelmente você tem ansiedade. E, e eu me lembro que o Nutri falou, né? Tipo assim, você tá dormindo bem? Você tá tomando água? Eu não tomava nem água. Eu não dormia bem. Como é que ia emagrecer?
Então eu até podia estar fazendo a dieta certinha, né? Assim, certinha. Mas eu não tava dormindo bem. Eu não tava tomando água. E aí ele falou assim, como é que é teu quarto? Eu falei, tem ar-condicionado, tem, acho que tinha TV, sei lá, tinha luzinhas, né? E ele falou assim, então você vai tapar a luz do ar-condicionado, você vai tapar o TV, você vai tapar tudo. E bota uma cortina que tape tudo e que fique 100% escuro. Pra ajudar, né, trabalhar a melatonina. Então, são coisas assim que são óbvias. Mas eu aprendi uma coisa, o óbvio precisa ser dito, né? Então ele precisava me dizer o óbvio. Você tem que tapar as luzinhas do ar-condicionado, você tem que fazer terapia, porque você tem que trabalhar suas emoções. Então ele me disse o óbvio. E o óbvio que precisava ser dito, né, pra Camila. Então ele falou: você tem que fazer terapia, você tem que tapar as luzinhas, você tem que começar a tomar água. E é uma jornada. Só que eu tava assim, meio desesperada. Então, se você tá desesperado, eu te entendo. Se você tá desesperada, eu te entendo também. E aí eu comecei, nesse meio tempo, eu mudei de cidade, né, como eu falei. E aí, continuei, né, ia na academia, parava, blá, blá, blá. Daí eu fui, achei um outro nutricionista, sei lá, acho que o 20º que eu tava indo. E esse Nutri foi muito especial na minha vida, né? Porque ele me passou uma dieta que eu consegui entender. Porque não adianta você ter um método infalível, não adianta eu ter um método infalível para você conseguir emagrecer se eu não conseguir passar ele para você, se eu não tiver a didática. Eu posso te dar a fórmula mágica, né? A fórmula de básica para o emagrecimento sem sofrimento. Mas se eu não conseguir fazer com que você entenda, eu não conseguir falar a sua linguagem, não vai adiantar nada. E aí esse Nutri, ele conseguiu fazer com que eu entendesse, eu consegui entender a linguagem dele. Então, eu comecei a seguir dieta, e aí no primeiro mês eu emagreci 5 quilos, e aí só foi, né? A alegria, tava dormindo bem, tava tomando água, tava comendo minha proteína, que eu nem sabia o que era proteína, tava comendo carboidrato, tudo bonitinho, né? Então, só foi. E assim, eu não vi o tempo passar. Eu realmente, tipo, acho que engordar foi meio que parecido com emagrecer. E foi muito bom, assim, foi muito lindo. Eu digo assim que é importante, né? Eu já falei várias vezes da importância de emagrecer sem sofrimento, porque eu não passei fome, eu não chorei desesperada, eu só fiz assim, e o meu processo foi muito natural, sabe? Eu não foi nada forçado, assim, porque eu sou uma pessoa assim, desapegada, sabe, tipo assim, não gosto de pressão, tem que ser, tipo, tranquilo, sabe? Eu prefiro essa vibe mais natural. Então, eu não coloquei meta. Eu me lembro que quando eu cheguei pro Nutri, eu falei assim, eu disse, Matheus, eu não quero emagrecer. Eu quero ganhar massa magra. Por que massa magra? Porque quando você emagrece, se você perde gordura, gordura é muito fácil de ganhar. Agora vai você fazer musculação, comer proteína, tomar seu whey protein, comer ovo, batata doce, vai treinar, vai ganhar massa magra, você não vai engordar fácil. Então tá aí mais um segredo, né, gente? Massa magra. Então eu fiquei obcecada pela massa magra. Eu nem queria saber da minha gordura. Até hoje nem quero saber. Tem gordura, sei lá, óbvio que tem, né, barriguinha aqui. Mas eu nem quero saber da minha gordura. Eu quero sempre. Eu olho assim, eu falo. Minha massa magra. Como é que tá minha proteína? Eu quero saber da minha proteína. Porque gordura é muito fácil de perder. Mas também é muito fácil de ganhar. A massa magra não. A massa magra exige que você treine, que você coma proteína para o seu músculo crescer. E a massa magra também não se perde tão rápido. Então a massa magra é difícil de conseguir e difícil de perder. E se você foca em perder gordura, você também pode ganhar gordura muito rápido, né? Então eu me lembro que eu falei, tava eu lá quando eu comecei com o Matheus, eu tava com 99 quilos e eu falei, massa magra. Eu falei, desisto, eu não quero mais emagrecer. Eu quero ficar fortona, musculosa, quero massa magra. Então eu acho que trabalhando a minha ansiedade, né, como eu falei aqui no início, trabalhando a minha ansiedade e me dando a possibilidade de ver tudo isso de uma forma diferente, fez com que eu pudesse me dar mais uma chance de fazer o que eu queria fazer,
Eu acho que eu nunca desisti, assim, né? Desde que eu comecei a ganhar peso lá nos meus 18, e eu comecei a dieta. Ai, gente, desculpa. Eu tinha 28, então foi ali 10 anos, né? E foram 10 anos maravilhosos, inclusive, porque aprendi muito. E eu não julgo também, gente. Eu não julgo quem se deixa de lado por um momento, seja pelos filhos, seja pelo trabalho, seja pelo relacionamento, seja pelo que for, faculdade, eu não julgo. E a pessoa ganhar peso, a pessoa, sei lá, não, eu não posso julgar, porque eu fui essa pessoa, né? Eu priorizei meu trabalho na época e são escolhas, né? Então, é importante a gente ter um equilíbrio, né? A vida é sobre equilíbrio. É tipo, você tá no relacionamento equilibrado, você tá na sua família equilibrado, você tá com você equilibrado. Só que se você é o pilar de tudo, se você é o pilar. é, o seu relacionamento familiar não vai existir sem você. Você não vai existir sem você. O seu relacionamento não vai existir sem você. O seu trabalho não vai existir sem você. Então, você é o pilar de tudo. Então, se você não estiver bem, nenhum dos outros vai funcionar. Então, é muito importante que você trabalhe a sua ansiedade, porque a ansiedade não é só no processo de emagrecimento, não. É no relacionamento, é no seu trabalho, é na sua vida social, né? Então, e aí, até tipo, você vai num churrasco, né? Vou falar churrasco porque eu sou gaúcha. Inclusive, saudade do churrasco. Tô aqui 2 anos na Alemanha, não comi um churrasco ainda. Saudades. Saudades de churrasco todo domingo, carne, proteína, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, que a gente olhe para essas coisas, sabe? A gente tá aqui falando sobre isso, e se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque você se ama, é porque você tá buscando. Entenda que é uma coisa que eu sempre falo, além de tomar água, inclusive eu tomo com gás, amo, é você não ter pressa, né? Uma das coisas, assim, que eu acho que é mais difícil de entender, mais desafiadora de entender é isso. Quanto mais paciência você tiver e quanto mais devagar você for, mais longe você vai chegar. Não fica contando as gramas que você emagreceu, não fica se pesando todos os dias, se pesa uma vez por semana. Se você puder, você tem um acompanhamento nutricional, né? Eu indico, muito importante, ser um nutricionista esportivo. Se você tem o mesmo objetivo, né? Que eu tô falando aqui de massa magra. Claro que você só, como é que eu vou dizer assim? Se você só cuidar da sua comida e dos seus sentimentos, você vai emagrecer, vai. Mas eu sempre vou falar mais voltado a isso, né? Se você tá me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Mas eu sempre vou tender, né, a falar de musculação. Mas qualquer coisa que você fizer, seja dança, seja crossfit, seja corrida, seja bike, qualquer coisa, é importante que você faça, porque inclusive atividade física, trabalhando a endorfina, vai fazer com que aumente seu nível de adrenalina, né? E que você consiga equilibrar o hormônio do estresse, que agora eu esqueci o nome. Mas enfim, e vai fazer com que você consiga equilibrar esses sentimentos, né? Então, outra dica que com certeza eu posso dar aqui pra vocês é fazer terapia, né? Muito importante, já falei isso, porque a terapia vai te ajudar a ver a vida de outra forma, né? Não é porque eu sou terapeuta, né? Há mais de 15 anos, mas porque a terapia também mudou minha vida. E eu acho que eu sempre vou fazer terapia, sabe? Inclusive porque pra mim, como terapeuta, é importante que eu faça terapia, porque eu preciso sempre estar bem. Como é que eu vou cuidar tipo, dos meus clientes se eu não estiver bem, né? Então é muito importante que eu consiga ver tudo isso, sabe? Tipo, conseguir processar tudo isso de uma forma amorosa comigo mesmo, né? Eu me lembro que na época, eu acho que eu já tava um pouquinho acima do peso e eu escutei uma coisa, e se você é terapeuta, você vai me entender. Eu escutei assim, foi um pouco cruel, né? Mas eu escutei assim: terapeuta não é bom. Terapia não é bom, porque tudo terapeuta.
Prepara o ouvido. Tudo terapeuta tá acima do peso, tão tudo gordo, tão tudo feio. Eu falei assim, oh my God, é verdade? Eu também tava. Então, isso foi um divisor de água na minha vida, assim, foi um ponto de inflexão. Porque como que... É que nem a pessoa, assim, Deus me livre, não quero julgar, né? Mas, assim, o médico que tá acima do peso, ou uma nutricionista que tá acima do peso. E aí vem a polêmica, né? Polêmica, alerta polêmica. Como que a pessoa vai passar, né, uma dieta, um negócio, se nem ela mesma faz? Como que eu vou fazer terapia em alguém, cuidar de alguém se eu não tô bem? Como que eu vou vir aqui falar pra vocês, tomem água, tomem 3 litros de água, se eu não tomar água? Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é porque eu faço, né? Senão é hipocrisia. Senão é hipocrisia, né? Como eu falei, eu não quero julgar, mas vamos pelo bom senso, né? Vamos pelo bom senso. Então, se você vê que, claro, a gente entende assim que tem percalço na vida, e como eu falei, teve uma época que eu tava dando aula de yoga, né? E eu tava também um pouquinho acima do meu peso. Então, é tudo um processo. A gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar, a gente tem que se entender. Eu também podia ser nutricionista, ter feito faculdade, mas eu fiz direito. Então, é importante a gente olhar pra tudo, sabe? E eu sei que a gente acaba não olhando porque dói. E eu sei que dói, mas é possível ressignificar, né? É possível que a gente consiga olhar a nossa vida, olhar nós mesmos de forma mais amorosa, né? Por quê? Porque o que é ansiedade? É aquele negócio que você não vive no presente, você tá sempre no futuro. Você sempre pensando o que vai acontecer amanhã, o que você tem que fazer, na roupa que você tem que lavar, na roupa que você tem que estender, na comida que você tem que fazer. E, meu Deus do céu, tem que limpar o banheiro, e você tem que trabalhar, e você tem que fazer aquele relatório, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir na academia, e tem 1000 pessoas falando na sua cabeça, e daí você soa, e você fica cansada, e eu sei muito bem o que é ansiedade, porque eu também tinha. Até que eu comecei a meditar, de verdade, não fake. Comecei a meditar. Então, busque algo que vai fazer com que você consiga olhar para sua ansiedade. É importante. Seja na terapia, seja um yoga, né? Puxar pro meu lado, porque sou professora de yoga também. Seja uma terapia, seja um yoga. Busque, né? Sempre pergunte, assim, uma pergunta que eu gostava muito de fazer para os meus alunos, né? Quando eu dava aula, inclusive saudades alunos, saudades da aula de yoga. Como você está se sentindo hoje? Me responde aqui embaixo nos comentários. Como que você está se sentindo hoje? Você parou para olhar o seu corpo? Para você dizer assim, bom dia universo, bom dia, eu sou grata, né? Sou grata. E como eu falei aqui, né? Gratidão é um estado de consciência. Então, eu acho que ter gratidão também contribui para diminuir a ansiedade. Então, você olhar para você, você olhar o seu braço, você olhar sua mão, você olhar seu corpo, a sua perna e ser grato por tudo. E olhar para suas emoções, fechar os olhos e pensar como que eu tô me sentindo hoje. Eu dormi bem? Porque às vezes a gente tá acostumado com as outras pessoas perguntar pra gente, você dormiu bem? Eu sempre pergunto, né, pro meu companheiro também se ele dormiu bem. Mas depois eu filosofando esses dias, eu pensei, mas eu nunca me pergunto se eu dormi bem. Daí se ele não pergunta se eu dormi bem, ninguém vai perguntar se eu dormi bem. Eu não me pergunto se eu dormi bem. Aí às vezes eu pergunto, Camila, você dormiu bem? Maravilhosa, né? Então, é importante você perguntar, você dormiu bem? Não espera o seu companheiro ou sua companheira perguntar, o seu vizinho, o seu sei lá o quê. Pergunte você. Então, pergunte pro seu corpo como que você dormiu, como que você está sentindo as suas emoções. Nunca é o externo, sempre é a gente. Nunca são os outros, é sempre nós, né? Porque eu também sei que tem gente que coloca a culpa no marido, na esposa, no periquito, na avó, nos colegas de trabalho. É tudo desculpa, viu? E então é importante, né?
Você já se amou hoje, você se olhou no espelho hoje, você se arrumou, você passou uma maquiagem, você arrumou seu cabelo, você passou um perfume, você botou uma roupa bonita. Eu quase sempre uso as mesmas roupas, tá? Porque eu uso só minhas roupas preferidas. As roupas que eu não gosto, eu nem uso e já dou, assim. Eu vi que ficou ali 6 meses no guarda-roupa, um ano no guarda-roupa, eu não usei. Já dou. Eu só uso as roupas que eu gosto. Entendeu? Então, eu quase tô sempre com as mesmas roupas, porque eu só uso as roupas que eu gosto, né? Então, essa, por exemplo, que é a cor de rosa, eu adoro. Então, eu só boto a roupa assim que. Até que eu vou ficar em casa, por exemplo, eu tô sempre arrumada, né? Eu vi um vídeo esses dias de uma senhorinha, vovó da Fanta. Beijo, vovó da Fanta. Ela com 88 anos, ou 98, acho que 88. E ela, no vídeo, ela falando assim: nunca deixei de me maquiar, nunca deixei de me arrumar, nunca deixei de me cuidar e me vestir bem. Sempre me pergunto: olha, dona, não lembro o nome dela, mas você vai sair? Ela: não, minha filha, eu vou ficar em casa, com 88 anos, né? Então eu pensei: gente, se eu sou eu no futuro, né? Porque eu acordo, eu já me maquio, já me arrumo. E então é importante que você tenha esse autocuidado, né? E cuide da sua ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, né? Como eu falei no início do vídeo. Mas o excesso da ansiedade vai te prejudicar. Você tem que ter ansiedade, sei lá, não aquela ansiedade de estar apaixonada, mas a ansiedade do dia a dia para você fazer suas coisas e tal. Mas o excesso da ansiedade é prejudicial, porque vai fazer com que você tenha palpitações, vai fazer com que você não respire direito, né? Vai afetar seu coração, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir pensar. Então, ter ansiedade é bom, é normal. Ter ansiedade é bom, ter ansiedade é normal. As pessoas criam um monstro na ansiedade, mas a ansiedade não é um monstro. A ansiedade é bom. O excesso que é ruim. Tudo em excesso é ruim, né? Então, vamos nos armar mais, agradecer mais. Eu gravei um Reels essa semana falando o mantra, eu vou falar ele aqui agora pra vocês. Pra gente repetir todos os dias, que é assim: eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu me amo. Eu me aceito como sou. E aí você fala essas 3 frases todos os dias e vai sentir a sua vida mágica e maravilhosa. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gratidão. Compartilha com seus amigos, compartilha com as suas amigas e vamos espalhar mais amor, gratidão e consciência. Porque gratidão é um estado de consciência. Até o próximo vídeo.